Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui no nosso Instagram. Se você está ouvindo a gente, ou mesmo assistindo a gente no podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou mesmo no YouTube ou em qualquer outra mídia, basicamente se você quer participar, acessa o nosso Insta, né? Ou basicamente Diego Mangabeira, @Diego Mangabeira, é só procurar aí no Instagram, que todo sábado de manhã a gente tem a nossa live semanal, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema, inclusive que o Instagram ele tirou da minha tela aqui, mas eu vou colocar para vocês, né? Para que vocês consigam ver, vocês que estão ao vivo aqui, basicamente, agora foi, né? Que é comparação, né? Então pare de se comparar com os outros, né? E o motivo real de que por que isso é tão importante, mas ao mesmo tempo como isso pode ser tão danoso para você, né? Quando a gente fala sobre comparação, você tem que entender que comparação tem a ver com duas partes, né? Se a gente pega até mesmo a dialética hegeliana, né? Vamos pensar que tem uma tese, antitese, a síntese, né? Eu sempre falo isso muito com vocês aqui na Alquimia da Mente, que tudo é trino, tudo é uma tríade, né? E isso, na verdade, compõe uma série de fatores, tanto em níveis culturais, socioeconômicos, políticos, tem a ver com as religiões do mundo, tem a ver, por exemplo, com os sistemas de crenças que você tem. A gente pode até dizer, por exemplo, o conceito da hermético das polaridades, e sempre tem um terceiro, né? Então, o resultado, por exemplo, até eu falo para vocês, a matrix mental, né? Existem duas pessoas brigando entre si e um terceiro ganhando com essa briga, né? Isso tem a ver lá com os romanos, eu sempre repito isso para vocês, para entender esse conceito do dividere et impera, que é basicamente dividir e conquistar. Então, quando duas pessoas estão brigando entre si, um terceiro, na verdade, está ganhando entre os dois. É como as guerras, por exemplo. Por que a gente tem guerra até agora e as pessoas ainda não entenderam que, na verdade, o motivo principal da guerra não é a paz, né? É dinheiro, né? A gente fala assim, quando você quer entender o mundo, né? Você vai sempre entendendo poder e ganância. Então, follow the money, né? Eu poderia dizer para vocês que seria mais fácil de você entender o que está se passando. E quando a gente fala de comparação, é a mesma coisa. Sempre existe o quê? Duas partes. Então, no caso, o seu eu, você, né, que está aqui comigo, me escutando, me assistindo, me sentindo agora, e tem a outra pessoa. Né? Então, eu vou falar sobre alguns tipos de comparações que você pode estar fazendo, por que isso pode estar atrapalhando você, e como que você pode reverter essa situação. Tá? Então, são três partes aí que eu vou dividir a live, hoje que vai ser uma live mais curta, né, que a gente vai fazer. Primeiro motivo, né? Por que a comparação ela é tão danosa? Primeiro porque, basicamente, você sempre tem um derrotado e um vencedor. Né? Na psicologia, a gente fala, por exemplo, do conceito aí de você analisar, então, a sua percepção, né? A gente pode colocar como ponto de vista, sei lá, mas tem mais a ver esse conceito da percepção. A sua percepção estará sempre errônea em relação a você. Quando você faz uma comparação, você sempre se coloca numa posição de subjugação, né? A gente pode até dizer que isso vem lá do feudalismo, né? Então, basicamente, você tem o lord, você tem o rei, você tem a rainha, e você é o servo, né? Sempre olhando para baixo, então você ajoelha. Isso tem tudo nas religiões, né? O ajoelhar, você tem o olhar para baixo, então Deus está acima de você, Criador, da forma que você chamar. Isso está enraizado no sistema de crença, principalmente no seu subconsciente. Faz parte de você, por mais que você não pare e pense do que está acontecendo contigo. Mas existe o sistema de crenças e essa subjugação está dentro de você. Que seria o conceito, por exemplo, que a gente poderia dizer melhor, que você não é boa o suficiente. Você, na verdade, precisa sempre melhorar. E não é o sentido de, na verdade, humildade. Nesse caso, seria que você é uma coitadinha, um vitimismo, né? Você não nasceu com as qualidades, então você vive no mundo de provas e expiações, você vive no mundo, na verdade, do pecado. Então sempre, você nunca será o suficiente. Sendo não o suficiente, você não costuma, por exemplo, ter os talentos que você precisa. Então sempre você estará nas condições que você pode estar. E nesse caso, por esse motivo principal, você tem que entender que as coisas não estarão sendo desenvolvidas do jeito que poderiam estar, né? E por causa disso, obviamente, quando a gente pensa nesse aspecto, você pode entender isso de uma perspectiva que vai te levar sempre para o seu derrotismo, né? E acontece isso muito com as pessoas, né? O derrotismo que vai acontecer com todas as pessoas. E isso está acontecendo, por exemplo, na sua família, no seu trabalho, nas condições de vida que você está passando, do jeito que você tem vivido a sua vida, né? E quando a gente mais vai raciocinando sobre isso, mais você vai entendendo, caramba, eu acho que eu estou me sentindo assim. Nesse momento, na verdade, eu sinto que eu sou uma derrotada, um derrotado. Isso reflete em tudo, né? Você pensa assim, por exemplo, se você acha que não tem capacidade para mudar a situação que você está vivendo nesse exato momento, você está certa, né? Se você acha que tem qualidades, capacidades para
resolver o que você precisa resolver, logicamente que as coisas também darão mais certo, né? E a sua mente é o que você acredita, não aquilo que você quer acreditar, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, que você tem algum problema, né, na sua vida, se você acredita que na verdade aquele problema é maior que a solução, sim, né, aquele problema não será resolvido. Mas quando a gente pensa em relação que tudo é matemático, tudo na verdade vamos falar, é geométrico, se você tem um problema, você na verdade tem uma solução na sua mão. Sempre será assim, sempre foi assim, sempre é assim, sempre será assim. E quando você vê essa vertente em relação a essa união, fica mais fácil de você entender, por exemplo, se as coisas estão dando mais certo ou não, né? Por exemplo, se você tem um problema no trabalho, se tem um problema financeiro, problema de saúde, um problema com uma pessoa determinada, pode ser no seu prédio, pode ser na sua família, é o mesmo a pessoa amada, você brigou com ela ontem, né? É, se isso está acontecendo, é logicamente que você tem todas as condições de reverter. Mas, como você acredita que na verdade não tem essas capacidades, essas qualidades, esses pontos fortes, porque você se comparou e você sempre se coloca para baixo, né? Isso tem a ver com autoestima também, tá? Então, vários conceitos. Eu não vou determinar todos os conceitos, mas tem a ver com autoestima, autoconfiança, tem a ver com as coisas que podem acontecer, né? Tem vários conceitos aí que podem pode acontecer, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, obviamente que as coisas elas podem ser revertidas, né? E quando a gente pensa nessa outra ótica das coisas, fica mais fácil de você enxergar, peraí, eu acho que faz sentido o que ele está falando. Eu acho que ele faz sentido, por exemplo, o que está rolando na minha vida. Então, eu tô vendo a aula aqui, né? Tá meio que casando, porque quando você pede uma solução e quando você está alinhado com o universo, né? A forma que você chamar, eu vou usar o universo, as coisas elas meio que fluem, né? Meio que não, mas elas fluem naturalmente, né? Então por isso que às vezes as pessoas falam de sem esforço, né? Não que não tenha esforço físico, e aí que ocorre uma série de deturpação em relação ao verdadeiro entendimento, até mesmo da quântica. As pessoas acham que na verdade as coisas não serão determinadas, por exemplo, com trabalho, esforço, suor e sangue, que a gente fala, né? Suor e sangue mesmo. Não, elas serão sim. Elas precisarão do seu esforço, né? Elas precisarão de você, na verdade, fazer toda a diferença. E se você não o fizer, né, as coisas não vão ser alteradas, transmutadas, vamos dizer assim, do jeito que você gostaria. Logicamente que, por exemplo, quando você tem um problema na tua vida material, né, não é de agora que esse problema está acontecendo. São anos, né, às vezes, está acontecendo. Você meio que plantou, né? A gente pode dizer a melhor metáfora seria uma metáfora, por exemplo, da plantação, né? E eu gosto muito de plantar, eu gosto de jardinagem, eu gosto de paisagismo. Não sei se você gosta. Tem gente que não suporta não ficar com florzinha, pegar na terra, né? Mas eu sempre falo com vocês, é muito importante você ter um contato com a terra. Na humanidade hoje precisa muito desse elemento terra para aterrar, né? Que é mais convidativo a gente só usar o elemento ar, né? O mental, só usar o elemento água, que é o maleável, ou mesmo só usar o fogo, né? Não, que eu tenho que ter paixão, eu tenho que ter um propósito. Mas falta o terra, né? Falta o elemento terra para você, por exemplo, colocar na tua vida as prioridades que você precisa. E aí, no caso, quando você não tem isso, né, por exemplo, enraizado dentro de você, é muito difícil, né, você concretizar. O elemento terra, né, então, por exemplo, quando a gente pensa sobre isso, te ajuda muito em relação ao entendimento, a você pisar no chão, a você, na verdade, determinar as coisas como elas têm que ser, não como elas deveriam ser. Né? E aí, no caso, quando eu falo sobre isso, por que eu estou querendo dizer sobre isso? Porque na maior parte das vezes, você está confusa, você não sabe para onde ir, você não determinou suas metas, não determinou seus objetivos, seus sonhos. Você ainda está vivendo uma vida de, eu acho que vou viver minha vida do jeito que está ainda, né? E aí, no caso, como você não tem a certeza do seu caminho, você pega a certeza do caminho de outra pessoa, entende? Por isso que eu estou querendo dizer para você, a tua dúvida gera incerteza, que gera o medo, que gera o ressentimento, que gera, por exemplo, a tua raiva, né? Nossa, por que minha vida é assim, assado, o ódio em relação às coisas. E aí, no caso, você desce, você baixa a sua frequência vibracional, consequentemente você acha que na verdade você é vítima de um sistema, eu sempre falo isso, né? A Matrix mental é muito sedutora, ela é convidativa. Você ser coitadinha, você ser vitimista é muito mais fácil do que você ser agradecida, de você ter uma frequência vibracional mais alta. Porque quando você está lá em cima em relação às frequências, em relação à energia,
Você começa a enxergar o mundo da forma que ele é, não da forma que você acha que é. Eu quero dizer isso porque todas as vezes que você se compara, você tem que entender que falta algo dentro de você. Não é que falta no outro, né? Eu vou dar um exemplo para você. É fácil você, por exemplo, se comparar, né, ou mesmo agradecer quando as coisas estão bem, né? Então imagina assim, você viu um casal bonito, né? Então você achou, nossa, que bonito casal, né? Então você está agradecendo aquele casal por ter visto aquele casal. Ou eu vi um carro importado que eu acho super legal, né? Você viu o carro importado. O dinheiro, né? Nossa, que legal, olha, ela ou ele ganhou um prêmio, né? Então você agradece. Mas quando você se compara, pô, eu não tenho aquele dinheiro, pô, eu não tenho aquele relacionamento, pô, eu não tenho aquele carro, você se coloca numa posição que é inferior, entende? Toda vez que você faz isso, não é o problema do externo, é um problema seu, né? E aqui eu não estou dizendo, por exemplo, não tem, mas Diego, existem problemas econômicos, sociais. Sim, existem, e são bem sérios e são, não, aliás, a desigualdade não é apenas econômica, né? E ela não é apenas secular, ela é milenar, né? Porque o governo oculto que rege o mundo, e a gente sabe disso, detém esse tipo de poder, né, através do medo por milênios. Não é de agora que, na verdade, as pessoas têm medo de fazer as coisas de uma maneira diferente, ou mesmo elas não querem mudar as coisas. Né? Existe um motivo por trás. Existe um motivo por trás, por exemplo, que você não toma as decisões que você poderia tomar, você procrastina. Né? Conheço muitas pessoas, né? Por exemplo, você pode estar aqui escutando, assistindo o podcast, o vídeo, ou mesmo a live, né? Aqui sentindo a gente, mas você é uma pessoa que só escuta, você não faz nada, entendeu? A grande maioria das pessoas ouvintes, telespectadores aqui, vamos dizer, elas assistem, mas não fazem nada, né? São três tipos de perfis, né? Que a gente sempre fala. São quem não faz nada, e aí no caso são procrastinadoras, podem ser perfeccionistas, mas agora não é o momento certo, tem que ser do meu jeito. Tem aquela pessoa que quer fazer, mas ela vai e volta, aí entra naquele conceito que a gente fala aqui na alquimia da mente, que é o efeito sanfona quântico. A pessoa quer ir pra frente, mas ela não sabe se vai. Então ela tá sempre o quê? Na corda bamba. São aquelas pessoas que nunca desenvolvem a si mesmas. E o terceiro tipo de pessoa, quando a gente fala sobre isso, é aquela pessoa que acredita e vai, apesar do medo, né? Porque o medo é intrínseco a você. Você tem que entender que o medo nunca deixará de existir, né? É por isso que você tem tanto medo de você dar certo. Por que você tem tanto medo de você ter dinheiro? É por isso que você tem tanto medo de você ter um relacionamento feliz. É por isso que você tem tanto medo, por exemplo, de ter uma vida dos seus sonhos. Independente da parte material, independente da parte física, emocional, mental, espiritual, material, energética, financeira. O grande lance está no desfrutar a vida no momento agora. Né? E se você está esperando o momento ideal acontecer, não vai acontecer. Porque a vida ela não se trata de futuro, ela se trata não também de passado, ela se trata daqui do agora que eu estou aqui falando com você. Tem tanta coisa parada na sua vida e você tem ciência disso que você não admite que está errada. Você não admite, por exemplo, que você precisa renovar as suas expectativas em relação àquilo que você tem que fazer. Você ainda continua dando desculpas, né? E isso tem a ver com a comparação. O motivo real, na verdade, do que por que a comparação ela é ruim para você é que a partir do momento que você se compara com outra pessoa, você gera uma zona de conforto dentro de você. Mas eu nunca vou ser rica como ele ou como ela. Mas eu nunca vou ter aquela casa. Eu nunca vou ter aquela bolada de dinheiro. Eu nunca vou conseguir viajar para aquela cidade, país. Você gera dentro de você um conforto que é um conforto ilusório, um conforto que ele é sedutor, né? Porque quando você se compara e coloca algo muito distante de você, você gera dentro de você um comodismo, né? E quando você gera um comodismo, você vai procrastinando aquilo que você tem que fazer com você. É evidente que isso acontece porque quando a gente mais evidencia isso na vida das pessoas, mais a gente tem problemas, né? Então, até para as pessoas conseguirem entender isso. Né? Porque você ainda não entendeu que você está vivendo a vida de outras pessoas, para agradar pessoas que não gostam de você, comprando coisas, na verdade, que você não precisa, e além disso, se matando, às vezes, para sobreviver, para dizer para os outros que, na verdade, você tem uma vida decente, sabe? Você ainda não está vivendo a vida nos seus próprios termos. E viver a vida nos seus próprios termos demanda dentro de você que você esqueça o resto. Não tente agradar ninguém. Porque agradar ninguém nunca vai ajudar você em primeiro lugar. Entendeu?
Você não nasceu para agradar todo mundo, você não nasceu para agradar a sua família, você não nasceu, inclusive, para agradar a pessoa amada. Você nasceu para se agradar em primeiro lugar e ponto final. E por causa disso, você vai se conhecendo. E aqui já pego um parênteses. Nossa, Diego, mas aí eu só vou pensar em você, você é uma pessoa egoísta, é uma pessoa gananciosa? Muito pelo contrário. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai entrar em contato com o quê? Que a gente fala muito na alquimia da mente, com o seu fogo interior, que é o seu coração. E como o coração pensa, né? Na neurociência, ele tem neuritos sensoriais, então ele vai pensar, você vai se conectar. A gente vai fazer a síntese, né? Então, entre cérebro e coração, que seria o quê? O conceito da coerência psicofisiológica. E se eles se unem, você começa a interiorizar o que a gente denomina hoje com o conceito da intuição. E quando você vai com a sua intuição, trabalhando com ela, você, apesar do medo, vai tomar sua decisão. E vai entendendo que, na verdade, eu tenho que fazer as coisas em primeiro lugar. Mas eu preciso também ajudar as outras pessoas a compreenderem isso também, né? E como a gente está nesse momento no ano astrológico, né, de Mercúrio, que teve a comunicação, a gente está na era de Aquário, que é uma era coletiva, fica até mais fácil de você transmitir isso para as outras pessoas e elas entenderem que elas precisam também se abrir, né? O ser humano ele nunca só evoluiu através da competição, né? Mas através da cooperação. Quando a gente entende isso, não só por causa da ciência que a gente tem de 300 anos, mas na ciência das antigas civilizações, a história da humanidade, que é milenar, que tem extraterrestres sim, pirâmides, zigurates, né? Quanto mais você estuda, mais você se aprofunda sobre isso, mas você entende que nós somos não uma evolução que o Darwin colocou, afinal que é completamente errônea. Nós somos uma evolução de nós mesmos, né, que estamos atuando em outras realidades e dimensões paralelas nesse exato instante de tempo e espaço. E quanto mais a gente cresce, menos nós sabemos, né? E aí entra o conceito da verdadeira humildade, porque eu estou falando isso para você, e você que está aqui desde o começo, você está me acompanhando no raciocínio, você não vai deixar espaço aberto para ficar se comparando com as outras pessoas e, por causa disso, baixando a sua guarda, entendeu? Porque na maior parte das vezes, quando acontece baixar sua guarda, é como se estivesse no boxe, sabe? No boxe, como que é? Se você não está com seus braços na frente, você abaixa, você vai levar um soco na cara, né? Isso é o boxe. Na tua vida é a mesma coisa. No momento que você mais precisa ficar preparado para revidar ou mesmo se proteger, você abaixa a sua guarda. E esse momento que você está enfrentando agora, quando você baixa a sua guarda, você vira uma pessoa vitimista, uma pessoa que na verdade não tem a capacidade de reverter a situação que você está passando, você baixa a sua guarda. E não é o momento, né? Tem momentos e momentos. Pessoal, imagine assim, né? Se acontecesse alguma coisa, por exemplo, um incêndio, né? Uma pessoa está precisando de ajuda, você vai devagar ou você vai rápida, né? Você tem que tomar as decisões rapidamente, né? Se você, por exemplo, precisa descansar, você vai descansar rapidamente ou devagar? Devagar, né? Existem momentos e momentos, né? Existem, na verdade, por exemplo, oportunidades e oportunidades. E aí que tá. Às vezes você não está usando a roupa certa no local correto, entendeu? Isso acontece muito com você. Por você não fazer isso com você, que seria o princípio da coerência, você perde grandes oportunidades de reverter a situação que você está tendo agora. Porque você coloca para baixo. Você não está conseguindo reverter, entendeu? E isso pode estar durando anos, eu sei disso. Né? Autoestima, por exemplo, autoconfiança, não é algo que você compra. Você pode fazer a técnica que for, você pode fazer a meditação que for, você pode encontrar a pessoa, nossa, eu fiz esse curso, treinamento aqui, esse evento, eu fui, mudou minha vida. Beleza, vamos ver segunda-feira, quando tudo voltar ao normal, o que vai acontecer na sua vida, entendeu? Porque assim, a vida é o que ela é. Ela é difícil, sim, ela é trabalhosa, você precisa enfrentar diversos tipos de desafios, mas ao mesmo tempo, se você tem uma base consolidada, uma base forte, fica mais fácil de você entender, por exemplo, que quanto eu não acredito em mim, eu baixo a minha guarda, eu começo a me comparar com as outras pessoas e eu me acho a pior pessoa do mundo. Ao contrário, quando eu entendo que eu sou maior, que eu na verdade tenho essa força interior dentro de mim, eu não preciso me comparar. E se eu me comparo, eu agradeço, na verdade, o que a pessoa tem e tento aprender o que ela fez para eu também fazer. Mas não é no princípio de subjugação, que seria a vassalagem, né? Que seria o conceito. Na Idade Média, isso chamava vassalagem. Então você tinha o servo,
ou mesmo o cavaleiro medieval, que era um nobre, para o rei ou para a rainha. Né? Então você não fica com esse princípio de baixar a cabeça, mas você é tão igual quanto aquela pessoa, e por causa disso eu quero aprender com aquela pessoa. Né? Então isso tem a ver com o princípio da humildade. E isso é muito importante porque se comparar, meu amigo, minha amiga, tem feito você perder grandes oportunidades. Né? Você se compara e perde chances incríveis de mudança, sabe? Você se acha incapaz, você se acha que na verdade não é a pessoa ideal, e aí você olha no espelho, caramba, eu tô gorda, eu tô gordo, eu não tenho capacidade, por exemplo, nem de mudar o meu corpo, quiçá da minha vida. Né? Você começa só a achar defeito. Né? Ao invés de, por exemplo, o dia tá de sol, nossa, que calor. Né? O dia tá chovendo, nossa, esse dia vai ser uma porcaria, né? Porque tá chovendo. Né? Você faria o contrário, nossa, que dia bonito de sol. Né? Eu precisava sentir o sol no meu rosto, mesmo apesar do calor. A chuva, né? Nossa, que bom que a chuva está caindo, porque os campos, né, as plantações estavam precisando, ou mesmo o solo, terra, né, que eu falei para você já, precisa de água, porque você também é 70% água, tudo é água. Né? Então, se a gente pensa no universo, multiverso, a existência tal como um todo, existem substâncias que sempre serão necessárias. Né? E então assim você começa a desfrutar da vida, sabe? E quando você começa a desfrutar da vida, você para de se comparar com os outros e começa a focar em você. Para de querer agradar os outros e começa a agradar a si mesmo, a si mesmo, né? Não tem problema você ter prazeres, né, pessoais, você precisa tê-los. Né? Passear sozinha, ir no cinema sozinha, sozinho, assistir, sei lá, alguma coisa, curtir a vida sozinho. Diego, então você está querendo dizer, né? O pessoal hoje não consegue nem ler Machado de Assis ou interpretar aí um Dom Casmurro e quer interpretar o que eu falo. Beleza, vamos lá, para você que não está sabendo interpretar. Diego, então você está querendo dizer que eu tenho que ficar sozinha pro resto da minha vida, né? Tem gente que faz isso. Né? Não dá para entender o raciocínio, mas beleza, vamos lá. Eu não estou dizendo isso. Você precisa ter o quê? Momentos de introspecção, né? São esses momentos de disciplina interior que, na verdade, eles podem gerar uma velocidade quântica, né? Se a gente pensar, então, saltos quânticos tem a ver com isso, que não são saltos relacionados ao tempo tal como nós conhecemos, segundos, minutos, horas, dias, né? Ou mesmo anos-luz, não tem a ver com isso. Porque um salto quântico pode durar milésimos de segundo, né? Porque não existe o tempo. Né? Isso não é o tema dessa live, mas não existe tempo. Né? E quanto mais você expande esse conceito, mais você começa, começa a ter catarses, começa a ter descobertas, e essas descobertas trazem dentro de você novas possibilidades. E trazendo novas possibilidades, você começa a mudar sua percepção, porque a percepção que você tem atual não é a realidade. O que é a percepção? É a forma que você enxerga o mundo, é a forma que você enxerga a si mesma, é a forma que, na verdade, restritivamente, você acha que você é capaz de fazer alguma coisa ou outra. Por isso que é a comparação. Quando você se compara, você começa a achar que o outro é melhor. Quando você se compara, você começa a achar que os seus pontos fortes são insuficientes, são desfavoráveis. Eles não são tão bons o suficiente. Mas quando você coloca essa força para trabalhar para você, eu tenho as qualidades, eu tenho os defeitos também, né? Eu tenho os pontos fracos, todo mundo tem um ponto fraco. Né? Até eu falei isso na live da semana passada, dá uma olhadinha aqui no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, que eu falei sobre isso. Né? Sobre a história até do Siegfried, da mitologia nórdica, a mitologia grega. E quando você começa a entender que você tem todas as potencialidades dentro de você, fica mais fácil reverter o que você está passando. Pessoal, eu vou passar aqui para as perguntas, não sei se alguém já fez uma pergunta, mas eu acho que eu vi aqui. Ana, gratidão, querida. Muitas bênçãos e proteção divina para você e sua família. Para você também, para ti também e para sua família também. Eu acho que eu vi a Olga ali, lá atrás, falou alguma coisa. Enfim, não consegui voltar aqui. Isso aí, Olga, isso aí, hein? Em breve aí dentro da Academia da Alquimia da Mente. Pessoal, faço convite aqui se você quer conhecer mais os nossos treinamentos, cursos, mentorias, né? É só acessar aí diegomangabeira.com.br/cursos, tá bom? Eu vou finalizar agora porque hoje tá mais corrido pra gente, tá? Mas agradeço de coração você que também participa ao vivo aqui junto com a gente todo sábado de manhã no Instagram, @diegomangabeira, tá bom? Muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts. A gente vai se falando por aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau.